Agora aqui eu tenho uma outra lista de doenças, e algumas delas eu vou rapidamente comentar com vocês. Então nós temos o cancro cítrico, que continua um problema. Eu recomendo que vocês leiam um pouquinho sobre o cancro cítrico, até para entenderem o que ocorreu, os aspectos políticos atuais que envolvem o manejo do cancro cítrico. Cigatoca negra, praticamente está sob controle. Foi muito falado da cigatoca negra quando ela foi detectada, mas está sob controle. A morte súbita dos citros, né, foi um problema seríssimo, até eu comentei na turma anterior, né, na época que nós atualizamos esse volume 2 do Manual de Fitopatologia, a 4ª edição. A morte súbita era a doença mais importante da citricultura, que estava dizimando vários pomares na região do Triângulo Mineiro, ali de copas enxertadas em limão cravo. Então tem uma foto aqui mostrando do lado esquerdo copas de laranja enxertadas em limão cravo, do lado direito enxertado num outro cavalo onde não havia o problema, não me lembro agora o nome do cavalo. Mas, enfim, a morte súbita ilustrou a capa do Manual de Fitopatologia. Tamanha era a importância dessa doença há alguns anos atrás. Ela não deixou de ser importante, mas o Hong Long Bean, que é o greening dos citros hoje, é a doença número 1 que mais aflige os citricultores, não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o greening, um pouquinho sobre a leprose, que é uma doença importante dos citros também, e a ferrugem asiática. Então vamos começar pela ferrugem asiática. Novamente, procurando mostrar para vocês aqueles tipos de danos, como que eles estão inseridos em cada uma dessas doenças, tá certo? Então aqui nós temos a ferrugem asiática da soja, causada por um Basidium miceto, que foi detectado pela primeira vez no Paraná em 2001. O fungo tem esse nome aqui, Pachypsora pachyriae, né? Aqui estão os sintomas da doença, né? À medida que o fungo vai se replicando, colonizando, ele forma essas pústulas. As pústulas dão origem a novos esporos, que causam novas doenças, novas infecções, até que causa, se não houver nenhuma intervenção humana, causa uma desfolha total das plantas e uma queda da produção. E aqui são os esporos produzidos nessas pústulas, que são disseminados pelo vento, caem numa outra folha, causam infecção e assim sucessivamente, como mostra essa imagem aqui do ciclo da doença. Então, rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como que a doença se desenvolve no campo, vamos começar aqui pela fonte de inóculo primário. Onde que está o inóculo? Toda doença começa com uma fonte de inóculo, né? E muitas vezes o manejo de uma doença está exatamente no manejo da fonte de inóculo. Ou, como é o caso do mamoeiro, do mosaico do mamoeiro. Cortar o mamoeiro doente é o manejo da fonte de inóculo, é remoção da fonte de inóculo. Você pode remover a fonte de inóculo e adotar outras práticas para diminuir o problema, também como é o caso dessa doença. Então aqui nós temos a fonte de inóculo. Pode ser plantas de soja, de restos que sobraram lá, que a semente germinou, a planta guaxa, né? Pode ser soja de inverno e podem ser hospedeiros secundários. Esse fungo infecta mais de 150 espécies vegetais. Então ele pode sobreviver em outras plantas, tá? Essas fontes de inóculo vão dar origem aos esporos, que vão ser disseminados pelo vento e vão chegar na plantação de soja. Quando o esporo cai numa folha, ele encontrando condições favoráveis, que agora nós não vamos discutir esse tema, encontrando condições favoráveis, ele germina
e penetra para colonizar o tecido. E ao colonizar o tecido, ele também começa a se reproduzir e produzir novos, vai causar o sintoma, né, que é a exteriorização da doença, e vai produzir novos esporos, novos uredósporos, que vão ser carregados pelo vento e cair em outras plantas ou nas mesmas plantas. E esse ciclo vai se repetir várias e várias vezes. Produz esporo, o vento dissemina, cai na folha, germina, coloniza, produz esporo e assim por diante. E aí precisa haver uma intervenção para não causar algo dessa natureza devido ao ciclo repetido de infecções após infecções, né? E aí o ciclo se fecha. Bom, do ponto de vista de danos que essa doença causa, tem um trabalho recente de uma pesquisadora da Embrapa Soja de Londrina, né? É uma revisão sobre a situação passada e presente da ferrugem asiática. Então, se nós olharmos aqui, a barrinha vermelha representa a perda na produção em toneladas. Então, vejam que a doença foi detectada em 2001 e, no início, as perdas foram drásticas, porque as variedades eram suscetíveis, ninguém sabia o que fazer, muitos produtores tiveram perdas significativas, né? A barrinha azul representa o custo do controle com fungicidas. Também, olha, no início era baixo, obviamente, começou a subir, e o interessante é que, apesar de hoje a redução na produção ser menor, né, do que no início, porque hoje os produtores já sabem o que fazer para manejar a ferrugem, mas os danos, o gasto com fungicida é mais ou menos estável ao longo dos anos, né, na ordem de 2 bilhões de dólares por ano. Então, olha o gasto que os produtores de soja têm com fungicida para controlar a ferrugem. Há aqui também um trabalho um pouco antigo, mas importante mencionar, da safra de 2001 até 2005, mostrando as perdas de arrecadação do Estado, a magnitude das perdas da ordem aí de, nesse ano, de 200 milhões de dólares que o Estado deixou de arrecadar. Então, esse tipo de estudo também pouca gente faz, é difícil ser feito. Professor, esses produtos têm o mesmo princípio ativo? Não, são diferentes princípios ativos, até porque se você usar o mesmo princípio ativo, você vai ter problema de desenvolvimento de resistência. Tem 117 mecanismos diferentes? Não são 117 produtos. Os princípios ativos aí acho que envolvem uma meia dúzia, tá certo? Se você entrar nesse trabalho aqui, ela lista todos os produtos, não todos os produtos comerciais, mas todos os princípios ativos que estão sendo utilizados. Eu não pus aqui porque, tá certo? Bom, então hoje a ferrugem asiática da soja, basicamente, ela é manejada controle químico, uso de variedades resistentes, que a pesquisa já avançou, já desenvolveu, e o vazio sanitário, que é um período, na maioria das regiões, varia de região para região. Nesse trabalho também ela traz um gráfico que mostra em cada região produtora de soja qual o período do vazio sanitário, mas principalmente nas principais regiões entre julho e setembro. Então, esse vazio sanitário tem por função eliminar aquelas sojas guachas ou outras hospedeiras, ou seja, reduzir o potencial do inóculo. Tá certo? Uma outra doença que é ainda importante até hoje, é a leprose dos citros. Essa doença é causada por vírus, e esse vírus, diferente da maioria dos vírus de planta, ele não se movimenta sistemicamente. Tá? O mosaico do fumo, que eu comentei aqui com vocês na aula de microbiologia,
acho que muitos aqui se lembram, como outros vírus, ele é inoculado na planta, ele move de uma célula para outra no plasmodesma, cai no vaso do floema e depois move sistemicamente. Vocês lembram disso? A maioria dos vírus funciona assim. Esse vírus não. Esse vírus é transmitido por um ácaro pequenininho, é o ácaro da leprose, o brevipalpus, e ele fica localizado nas células ao redor do ponto de inoculação. Então, se o ácaro inoculou o vírus aqui, ele se multiplica, move para as células vizinhas e para. Se o ácaro inoculou ele no fruto aqui, ele se multiplica, move para as células vizinhas no plasmodesma, forma lesão e para. E assim sucessivamente. E ele pode, se a infestação de ácaro for grande e transmitir o vírus para vários órgãos da planta, pode chegar a um ponto que a planta morre, literalmente. Diante desse quadro, o vírus não se move sistemicamente. Qual você acha que é a principal alternativa para controle? Tirar a parte doente. Também é usado. Fazer uma limpeza, né? Principalmente se houver uma infestação, uma infecção muito alta. Mas a principal estratégia não é essa. Controlar o ácaro. O uso de acaricida. Por quê? Porque é um vírus localizado. Localizado no lugar que o ácaro inocula o vírus. Portanto, quanto menor for a população de ácaro, menor vai ser o número de lesões, menor vai ser o dano. Só que esse controle com acaricida custa aproximadamente, isso é a estimativa do Fundecitrus, $80 milhões por ano para a citricultura. Ou seja, é um gasto exorbitante. E não existe outra estratégia, não tem variedade resistente. Tem que controlar o ácaro, tem que monitorar, identificar os focos e fazer o controle com acaricida. Então, vocês vejam quanto que custa o controle dessa doença. Professor, o ácaro ele pega esse vírus se ele não tiver o vírus e pegar? A pergunta... Tem controle biológico também desse ácaro? Olha, tem controle biológico de ácaro. Eu não sei se especificamente desse ácaro, eu acredito que sim, mas eu não sei se é eficaz nesse caso. Eu vou te dever essa resposta. Eu vou até procurar. Porque existem umas empresas que produzem ácaros predadores para controle biológico de ácaro, que funcionam em outros sistemas. Mas eu não sei se nesse patossistema especificamente tem alguma aplicação. Eu nunca ouvi falar, mas não tenho certeza. Eu vou procurar, tá certo? A pergunta dela é como que o ácaro, se ele não tem o vírus, ele pega o vírus, né? Então é o seguinte, o ácaro, isso já está estudado, o ácaro, ele se alimenta na lesão, na borda de uma lesão, e ele, após 30 a 60 minutos, mais ou menos, ele adquire o vírus, tá certo? Ele ingere o vírus, aí esse vírus vai circular pelo corpo do ácaro, e quando ele se alimenta numa outra região sadia, ele inocula o vírus. E ele consegue inocular o vírus durante 10 dias após a aquisição. O vírus não se multiplica no ácaro, mas ele permanece no corpo, na hemolinfa, por 10 dias, isso até onde eles conseguiram estudar. Então, nesses 10 dias, o ácaro é capaz, depois que ele adquiriu o vírus, ele é capaz de inocular o vírus nos tecidos sadios. Por isso que o controle do ácaro é uma estratégia importante. Está claro? Sim. Depois desses 10 dias, o que acontece com o vírus? O ácaro... Olha, foi até onde eles conseguiram acompanhar experimentalmente.
Eu não sei, eu precisava rever, eu não sei qual é a longevidade desse ácaro. Não é um ácaro que vive por muito tempo, né? Eu vou dar uma olhada, mas 10 dias, de qualquer maneira, é um tempo relativamente longo para ele ficar inoculando plantas. Naqueles ácaros que têm atacado as lixias, também está presente? Qual ácaro? Que ataca a lixia, que deixa a folha da lixia toda. A pergunta dele aqui é se o ácaro que ataca a lixia causa esse problema. O ácaro da lixia, que causa aquela doença chamada erinose, né? Não sei se todos já viram o problema de ácaro da lixia. Fica aveludada, né? É um ácaro, a família é diferente, é o eriofiídeo. Aquele problema é uma toxina e ele não transmite vírus. O ácaro da lixia não transmite vírus. Ácaro branco não transmite vírus, tá certo? Existe ácaro eriofiídeo que transmite vírus em outra planta, mas não aquele da lixia.